Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou começando um novo quadro aqui, que vou mudar o ponto de reflexão. E todos os vídeos à noite eu não vou criar um dia fixo, não. Vai depender muito do que tá acontecendo. Falar um pouco do que está acontecendo com a política, né? Um pouco de geopolítica, dessa questão municipal, dessa questão de pensamento ideológico. É, é sobre isso mesmo. Só para informar, antes de mais nada, de falar sobre o vídeo de hoje, não esquece de compartilhar, se inscrever, comentar e se puder ajudar financeiramente, tá aí o QR Code ou e-mail aí no embaixo do QR Code, né? Via Pix. Essa semana, o Elias Jabbour, ele postou alguma coisa, um texto no Twitter e nas outras redes sociais sobre a ida dele a ida do Ciro Gomes a provável ida do Ciro Gomes ao PSDB. Ele fez uma crítica lá do que o Ciro tá se aproximando, tá se aliando aos bolsonaristas, que na verdade nunca teve um projeto de desenvolvimento. Aí depois terminou ali tentando ser um pouco inteligente, mostrando que Marx é melhor do que Hegel, ou alguma coisa assim, que agora eu não lembro do texto. E tem gerado um certo burburinho nas redes sociais sobre o que ele falou, né? Principalmente entre os trabalhistas, os youtubers, os criadores de conteúdo trabalhistas, né? Cara, eu gosto do Elias Jabbour, eu gosto bastante. É um cara, como sou uma pessoa que hoje estudo bastante sobre a China, pretendo começar a estudar mandarim também. Então, assim, o Elias Jabbour é uma base e algumas ideias que soma muito no que eu acredito. Ele fala muito da questão de projetamento, de planejamento, essa questão muito mais ligada ao desenvolvimentismo, né? Algo que eu defendo de fato, né? Então eu acompanho todas as entrevistas dele e os debates, os textos, e concordo com muita coisa. Eu realmente gosto do Elias Jabbour. Só que eu acho, ao fazer esse comentário, eu acho que ele meio que acenou lá para a base lulista, né? Porque ele fez um comentário que, na minha opinião, foi infeliz. Foi infeliz. Ele podia até comentar de uma outra forma, mas ele meio que tentou falar de uma forma crítica, como que o Ciro seria provável nome da esquerda pós-Lula. Mas depois ele meio que se perdeu aí essa questão de se aproximar do bolsonarismo, de ir para o PSDB. Eu não concordo muito do que ele falou, não. Ele podia ter falado de outras formas, porque assim, a gente entende que o Ciro Gomes, é, o histórico partidário dele é uma tragédia, é uma tragédia. Ele passou por tantos partidos, muitos desse ele meio que acabou fundando, ele fundou o PSDB, eu acho que ele fundou ou ele fez parte ali dos primeiros anos ali do PPS, depois ele passou pelo PSB e agora está no PDT e recentemente ele está flertando aí com o PSDB e numa apresentação lá da federação ele foi convidado para entrar para a União Brasil, né? Então, assim, o histórico partidário do Ciro é trágico, então isso assim não tem como negar. Agora, dizer que o Ciro não tem um plano nacional, um plano de desenvolvimento, eu acho errado, eu acho bastante errado, porque. E tem algumas coisas que eu gosto, que eu queria falar também, que alguns trabalhistas falam, quando o Elias fala essa coisa, é muito repetitivo do que a própria esquerda fala, né? Porque a gente sabe que o Ciro poderia ser o nome possível ali para substituir na candidatura do Lula de 2018, e o Lula acabou optando por Haddad.
assim, a gente não sabe de fato o que aconteceu nos bastidores para que o Ciro possa ter rompido e ter uma mágoa com o PT, com o Lula, e sabemos que historicamente o Ciro tem muito dessa questão, né? Ele rompeu com tanta gente na história política dele, ele rompeu com o FHC, ele rompeu com tantas pessoas, ele chegou até a romper com o próprio Tasso Gereissati, que é um amigo pessoal dele, que agora meio que agora voltaram a se encontrar, voltaram a ter uma amizade, e talvez por causa disso ter essa aproximação dele tentar o governo do Ceará novamente. Então, a gente tem que entender que é complicado baseado no histórico político dele, do próprio Ciro, e até a questão que ele fala muito. Né? Acho que assim, o que eu penso quando o Elias fala isso é. Primeiro que essa questão da esquerda, cara, de sempre menosprezar a galera que não segue uma linha, a mesma linha, porque assim, nem todo mundo precisa ser lulista, nem todo mundo precisa ser comunista, ligado à esquerda radical, nem todo mundo precisa ter uma ideia identitária. Então, assim, eu acho que cada um tem que defender a sua bandeira, eu acho que cada um tem que defender a sua bandeira, não criticar a bandeira do amiguinho, e o que eu vejo muito dentro da própria esquerda, essa crítica, né? Eu vejo, por exemplo, até em relação ao próprio Ciro, né? Eu também sou assim. Eu vejo uma galera também que assim que não defende pautas identitárias. Então, assim, tem um Quaquá, que é do PT, que também não defende pautas identitárias. Então, assim, a gente fala, eu falo muito mais sobre projeto de desenvolvimento, projeto de nação. Eu sou muito mais ligado ao pensamento de pesquisa e desenvolvimento, de planejamento estratégico, do que ficar defendendo bandeiras que até eu faço parte por ser negro, que para mim nunca foi de meu interesse, nunca foi de meu interesse, mas eu também não me meto. Eu acho que são lutas válidas, que o debate deve acontecer sim, só que nem todos tem que estar inserido. Eu acho que assim, a gente tem que conhecer o básico para a própria questão da vida política mesmo, mas seguir, cada um segue o que bem entende, o que bem acredita. E eu vejo essa questão muito da esquerda de criticar, né? Tipo assim, ah, mano, se você não defende isso, você não é de esquerda. É, tem essa, aí você começa a falar com essa questão de centro também. Muita gente da esquerda fala, a direita também tem muito disso também, né? Se você tem um pensamento mais de centro, a galera da esquerda já te joga para a direita, e a galera da direita já te joga para a esquerda. Então, assim, a fala do Elias é muito baseada no que já é muito repetido e batido, né? Só que, mano, ele precisa meio que assim, não tô fazendo uma crítica a ele, não. Ele precisa aparecer, né? Pra tu ver que ele quer ser, ele deve ser candidato a deputado federal pelo PCdoB. Então, assim, ele tem aparecido bastante, tem soltado os vídeos. Pelo menos, assim, eu não sei de muito tempo, mas desde quando eu acompanho, eu vejo ele falando sempre, né? Então, tem participado mais de podcast, tem entrado em debates também, esses debates que eu vou falar futuramente sobre. É algo que o Ciro não faz, né? O Ciro é um cara muito mais. Eu até acho que ele meio que peca muito. Eu acho que o que fez ele ter perdido tanto a eleição de 18, tanto a eleição de 22, apesar de outras questões, a própria comunicação dele, o próprio jeito dele, que fazer política às vezes CD, né? CD. Então, assim, no histórico dele criou muito desafetos, né? E uma outra coisa também da própria esquerda, o Ciro postou esses dias no Twitter e falou ali no lançamento lá da Federação União Brasil Progressista que o Brasil precisa de uma terceira via, precisa superar o bolsonarismo e o lulismo. Então, assim, ele fala de uma frente única da centro-direita a centro-esquerda. Então, assim, o Ciro tem essa questão. O próprio Brizola falava que é importante dialogar com outras linhas, com outros pensamentos opostos ao seu, porque para a gente pensar
Brasil, pensar cidade, pensar Estado, a gente precisa confrontar com ideias opostas. Porque se a gente ficar com pessoas que têm ideias iguais, a chance desse projeto ruir ela é muito grande, porque você não tem uma diversidade de opiniões, uma diversidade de visões. E por isso eu vejo muito esse problema da esquerda, que ao desmerecer o coleguinha, você vê a relação a Tabata, agora o João Campos, até em questão do próprio Jones Manuel, que a galera tá falando. Então, assim, a gente precisa entender que nesse debate, ainda mais nesse momento, essa questão de polarização, tensões na geopolítica, se vai ter guerra ou não vai ter, qual é a função do Brasil, a questão do golpe, assim, o golpe atrás do golpe. Então, acho que as nossas diferenças, na minha opinião, as nossas diferenças, elas precisam ser debatidas no privado. No privado. Eu acho que tanto o Ciro errou ao fazer tudo o que ele fez, e tanto a base lulista que critica que o Ciro fechou com os bolsonaristas, que agora quer ter voto de bolsonaristas. E primeiro a gente tem que pensar que brasileiro não tem. O brasileiro médio, ele não tem ideologia fixa, mano. Ele vai votar, vai dar continuidade no voto naquilo que foi bom e vai mudar naquele que foi ruim. Então você vai ver brasileiro, vai ver gente votando, por exemplo, agora, ano que vem, vai ter gente votando no Lula e no Nicolás Ferreira, no Cleitinho, para governador de Minas. Porque o brasileiro é isso. Então, e, e usam muito o que aconteceu nas eleições municipais. O próprio Eduardo Paes, que o Elias trabalha no Instituto Pereira Passos, fez uma frente com vários aliados, tanto lulistas, tanto bolsonaristas. O próprio PT, que é da base, porque o partido dele faz parte da base, tem ministério de pessoas da União Brasil, de outros desses partidos que eles falam que é de centro-direita. Então, assim, o próprio Elias, ele fala que nos debates, ele fala que é importante dialogar, é importante entender o diferente e não partir para o ataque. E ele meio que tentou meio que dar uma de intelectual, que na verdade ele ao falar que o Ciro está decretando a sua trajetória política. Não vou falar que é verdade ou é mentira, porque nem o Ciro afirma, fala que não quer ser candidato, mas ao mesmo tempo tem uma pressão muito ali, ou seja, para ser candidato a presidente, e agora para ser candidato a governador. Talvez ele vá para um partido de centro-direita, que é a União Brasil, que é o PSDB, enfim, dependendo do ponto de vista de cada um, sobre o PSDB, enfim. Então, assim, a gente precisa entender. E o próprio PCdoB, sempre, se você pensa historicamente, sempre foi contra o Brizola. Existe essa birra também, muito que de Brizola, Lula. O PCdoB apoiou o Moreira Franco contra o Darcy Ribeiro, contra a continuidade do governo do Brizola depois. Então, eu acho que ele foi infeliz nesse comentário. Sofreu alguns ataques aí de alguns trabalhistas, que também estão na sua razão, mas eu acho que assim, é um alerta que a gente, pra galera que é de esquerda, até a própria direita, que agora está fragmentada com essa questão do bolsonarismo, deixou de dialogar. Então, assim, prefere atacar o outro e falar, você agora está com eles. Essa questão do eu contra nós, e esquece de falar sobre projeto de nação, projeto de desenvolvimento, projeto que seja importante para o Brasil, um projeto de médio e longo prazo. Em vez de atacar que o Ciro não representa o trabalhismo, não representa o desenvolvimento, que o desenvolvimento é coisa de comunista, como ele falou, deveria conversar com o Ciro, com toda a galera, e falar, nós vamos tentar fazer um projeto agora de nação que seja todo mundo junto. Só que eles preferem atacar um ao outro. E assim que acontece,
dividir para conquistar e nada acontece. É isso mesmo. Valeu.